Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino. Comunhão com Deus. Minhas experiências pessoais. Ultimamente tenho percebido que eu falo com simplicidade sobre assuntos relevantes. Quem nos ouve não dá, contudo, muita importância. Entretanto, quando malogram nas suas decisões, se lembram de imediato das minhas palavras. Por outro lado, sempre foi comum a fundadores de religiões dizerem ter primeiro perguntado a Deus para depois revelarem a seus seguidores as orientações recebidas. Procedendo assim, impressionavam a todos que, à vista disso, procuravam cumprir à risca as determinações ouvidas. No meu caso, porém, oriento com simplicidade, não uso enfeites e talvez por isso as pessoas não prestem muita atenção no que falo. Eu também não rezo ao Pai do Céu como os demais mestres, pois o tenho dentro de mim. Por essa razão, tudo que falo ou faço, na verdade, é o Criador quem está fazendo ou falando. Não preciso, portanto, dirigir-me a Ele. Os meus anelos se identificam com a vontade do Supremo Deus. Posso mesmo afirmar que me encontro num estado de perfeita comunhão com o Pai Eterno, como nunca existiu antes na história humana. A manifestação de Deus torna-se, por isso, evidente nas obras que realizo. Por exemplo, quando simplesmente escrevo letras, elas se movimentam e emitem luz. Em outras religiões, esse mesmo ato, ou até a feitura de um talismã, viria acompanhado de rituais, tais como orações e vestimentas apropriadas. No meu caso, porém, não há necessidade de nenhuma cerimônia específica, mesmo em se tratando da confecção de um oricário. Nunca uso também roupas especiais, e muitas vezes, quando o calor está bastante forte, visto-me de uma maneira bem despojada. Até agora, tenho evitado tocar em assuntos tão delicados como esse, sobre o qual acabei de lhes falar. Sempre percebo, porém, a falta de atenção das pessoas em geral, achando que minhas explanações não correspondem a uma revelação divina. Na verdade, eu começo a explicar qualquer assunto sem dar a impressão de estar transmitindo as manifestações da vontade de Deus. Tenho, contudo, plena consciência de que Ele fala através das palavras emitidas por mim. Nota do tradutor. A partir de 15 de junho de 1950, Meixo Sama entrou em estado total de perfeita comunhão com Deus. Então, dessa data em diante, nunca mais precisou ser orientado pelo Pai Criador, nem necessitava do auxílio do protetor para realizar o seu trabalho, pois levava uma vida de total identidade com Deus, de tal modo que todos os seus pensamentos, palavras e ações correspondiam à própria manifestação divina, agindo em toda a plenitude. Tendo em vista tais fatos, é perfeitamente possível entender a lógica deste ensinamento, ora em estudo. Seguir a Deus. Antigamente, quando alguém falava mal de mim, ou tecia algum comentário a meu respeito, ao ficar sabendo, ria muito, achando estranho e até engraçado o que diziam. Não me decepcionava, portanto. Ao contrário, sentia pena dessas pessoas e, ao mesmo tempo, pelo fato de eu me divertir com a situação, elas perdiam o interesse relacionado a tais conversas, às quais normalmente eu não dava crédito. Ainda hoje há muita gente que tem prazer em ameaçar ou importunar os outros. No meu caso, porém, não me preocupo com essas atitudes. Quem fica constrangido com as referências maldosas que lhe fazem está ainda vivendo num nível superficial de fé. Por isso, segue a opinião dos homens e não a vontade de Deus. Na sociedade atual, percebe-se com muita frequência determinadas pessoas não serem valorizadas, embora se dediquem de todo o coração ao semelhante.
Dificilmente, porém, conseguem atinar com a razão de tal atitude. Parece mesmo quase impossível ao ser humano compreender que a essência da verdade reside no viver para Deus, sem se preocupar com a opinião dos outros. O importante é, pois, ser amado por Deus, e para conseguir tamanha benesse, torna-se urgente colaborar para a salvação dos semelhantes. Mesmo que apenas um doente seja ajudado na recuperação de sua saúde, já é um grande trabalho. Se alguém conseguir ainda salvar centenas, tanto mais será agraciado por Deus. Devotar-se, então, amorosamente ao trabalho de ajuda a um grande número de pessoas, num esforço sem complicações, representa a maneira mais correta e simples de agir. Vou mostrar agora como a vontade de Deus sempre se manifesta na hora exata. Daí a razão de nunca me afligir quando estou em dúvida sobre a maneira de resolver algum problema relacionado à construção. Chegando o tempo, tudo se esclarece com muita facilidade. Esse fato referente ao momento certo me deixa ver claramente que até a forma do terreno para a construção do templo e do palácio de cristal, por exemplo, foi preparada nos mínimos detalhes por Deus. O local é uma bonita colina formada na parte voltada para o mar, por 2 platôs separados por um vale suave. No lado oposto, apresenta-se um pouco mais elevada, parecendo uma pequena montanha. Num desses planaltos, chamado Seisseidai, será construído o templo messiânico. No outro, o Tembodai, ficará um palácio de cristal. Unindo os dois, haverá uma passarela pela qual as pessoas poderão ir normalmente de um lado para o outro. Além disso, é preciso um lugar próprio para a preparação dos oficiantes por ocasião das cerimônias religiosas, bem como para os artistas que farão apresentações ao público após o culto. Primeiramente, pensei fazê-lo dentro do templo, mas diminuiria o espaço da nave, que deverá ser o mais amplo possível. Então, por isso, resolvi construí-lo no Tembodai. Aí surgiu outro problema. Como atravessar a passarela em dias de chuva? Veio-me assim a ideia de construir um túnel saindo do Tembodai, passando pela parte de trás da colina e chegando ao Seisseidai, exatamente no lugar onde estarão o altar e o palco. Vai ficar uma arquitetura tal que ninguém perceberá quando saiu de um lugar e entrou em outro. Esse caminho destina-se ao uso exclusivo de oficiantes e artistas em dias de culto. Pretendo começar as edificações nessa colina no início do verão deste mesmo ano, 1952. Portanto, daqui a 3 ou 4 meses, será uma obra de mais ou menos 1.800 metros quadrados em estrutura de ferro e concreto. Analisando todos esses detalhes sobre os quais acabei de falar, dá para ver claramente a manifestação da vontade de Deus, resolvendo tudo com muita naturalidade e no tempo certo. Obrigada. Muito boa noite.